Não importa se você acredita no fim do mundo ou não, é fato que muitas ameaças rondam o ser humano e o nosso planeta Terra. São tantos os filmes sobre o apocalipse e destruição da humanidade e do planeta que algumas pessoas ficam aflitas com a possibilidade de isso realmente acontecer. E realmente devem, porque há evidências científicas de que pragas, armas nucleares e até mesmo desenvolvimento da tecnologia podem provocar a extinção do ser humano e do mundo em que vivemos. Mas antes de você fazer o seu kit de sobrevivência, veja agora as 10 razões que os humanos vão ser extintos em 1000 anos. Grey Goo é um cenário hipotético de extinção da civilização humana envolvendo nanotecnologia, onde robôs são capazes de autorreplicação e sairiam de controle e consumiriam toda a matéria da Terra ao se replicarem indefinidamente num cenário denominado ecofagia. A ideia original assumia que as máquinas responsáveis pela catástrofe seriam desde sua concepção projetadas para se autorreplicarem. Outras teorias já assumiram que as máquinas acidentalmente ganhariam esta capacidade. Máquinas autorreplicáveis de magnitude macroscópica foram originalmente descritas pelo matemático John von Neumann e são também chamadas de máquinas de von Neumann. O termo Grey Goo foi introduzido pelo pioneiro em nanotecnologia Eric Drexler, onde ele escreveu em seu livro em 1986, Ignis of Creation. E em 2004, ele declarou que nunca gostaria de ter usado o termo Grey Goo. Aquecimento global. O aquecimento global pode ser definido como um processo em que há um aumento de temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra. Esse processo pode ocorrer como consequência de fenômenos naturais e também de atividades humanas. A ação humana é responsável por elevar a emissão do gás carbônico, um composto que provoca o aumento do efeito estufa. O aquecimento global desencadeia efeitos graves para o nosso planeta, tais como o derretimento das calotas polares, desaparecimento de ilhas e de regiões costeiras, e além do aumento de eventos climáticos extremos, como tempestades e ondas de calor. Outro problema que merece atenção e já pode ser notado atualmente é a extinção da nossa civilização. Aos 88 anos, depois de 4 filhos e uma carreira longa e respeitada como um dos cientistas mais influentes do século XX, James Lovelock chegou a uma conclusão desconcertante: a raça humana está condenada. Na visão de Lovelock, até 2020, secas e outros extremos climáticos serão comum. Até 2040, o Saara vai invadir a Europa e Berlim será tão quente quanto Bagdá. A falta de alimentos fará com que milhões de pessoas se dirijam para o norte, elevando as tensões políticas. Os chineses não terão para onde ir além da Sibéria. E o que os russos vão achar disso? Sinto que uma guerra entre Rússia e China seja inevitável, diz o cientista. Com as dificuldades de sobrevivência e a migração em massa, virão as epidemias. Até 2100, a população da Terra encolherá dos atuais 6,6 bilhões de habitantes para cerca de 500 milhões. Pandemia, peste negra, gripe espanhola, tuberculose e ebola mataram milhões de pessoas em todo o mundo. Apesar de letais, essas doenças geralmente são controladas. Isso acontece porque existem pessoas resistentes ao agente patogênico, vírus ou bactéria, que torna os descendentes dos sobreviventes mais resistentes. Já no caso de uma doença criada pelo ser humano, a possibilidade do aumento da resistência é muito baixa. Um dos estudos mais famosos sobre o assunto é o da Universidade de Wisconsin-Madison, sobre a gripe aviária. Ele demonstra que o poder de contágio de uma doença pode ser deliberadamente aumentado, provocando uma pandemia. É um cenário que pode acontecer se armas biológicas forem usadas numa guerra ou num ataque terrorista. Supervulcão. A cada 50 mil anos, um supervulcão entra em erupção na Terra. O poder desse fenômeno é tão grande que uma área de mais de 1000 km² pode ser apagada pelo fluxo de cinzas, enxofre e outros gases liberados na atmosfera. Essa mistura de substâncias criaria uma fina camada de ácido sulfúrico em todo o planeta, que não permitiria a entrada de luz solar. De acordo com o professor Bill, diretor do Centro de Pesquisas Benfield Hazard na University College London, o dano global de um supervulcão depende de onde ele está e de quanto tempo os gases podem permanecer na atmosfera. Segundo o diretor, um supervulcão é 12 vezes mais provável de acontecer do que um grande impacto de um meteoro.
existe uma probabilidade de 0,15% de que isso aconteça em sua vida. Um supervulcão poderia estourar num lugar onde nunca se observou uma erupção antes, como uma floresta amazônica, diz o diretor Bill. Raios gama. Se você quer que a vida na Terra continue, torça para que 2 grandes astros não colidam na nossa galáxia. O choque entre 2 estrelas, por exemplo, poderia produzir radiação gama em intensidade suficiente para nos levar à extinção. É o que explica uma teoria de astrônomos americanos. O estudo foi formulado por cientistas da Universidade Washburn, Estados Unidos. A ideia seria a seguinte: em algum ponto do outro lado da nossa galáxia, 2 estrelas colidem. E não precisa ser uma colisão completa e destruidora, basta um pequeno atrito entre elas. Segundo estimativas, ocorre um desses eventos a cada 100 milhões de anos em média. Este leve choque, enfim, já seria suficiente para iniciar uma explosão radioativa de imenso alcance no espaço. No caso da explosão ocorrer dentro da Via Láctea, praticamente tudo o que está nela sentiria um impacto. A extinção da vida na Terra, nesse caso, dependeria do tipo de onda gama liberado na colisão e a intensidade com que seríamos atingidos. A radiação gama mais destrutiva nesse aspecto seria de ondas curtas, de maior frequência. Se a Terra fosse atingida por uma carga dessas ondas, que dura menos do que 1 segundo, mas com efeitos devastadores, é provável que a camada de ozônio que nos protege com eficiência das radiações solares seria eliminada imediatamente. Desprotegidos, todos os seres vivos da Terra estariam expostos a mudanças químicas em cima de nós. Os cientistas explicam que haveria grande quantidade de oxigênio e nitrogênio livres pela atmosfera. Com intensa liberação de ozônio, poderia haver uma formação de toneladas de óxido nitroso, que não nos protege de nada. Estaríamos diretamente expostos aos raios ultravioletas, que alteram inclusive o nosso DNA. Se estiver correta a teoria de que um desses eventos ocorre a cada 100 milhões de anos, a Terra já passou por isso várias vezes na sua história de mais de 4,5 bilhões de anos. Por esta razão, os cientistas afirmam que é preciso analisar fósseis e outras evidências para estimar o que aconteceria se todos fossem atingidos por uma rajada contínua de raios UV. Inteligência artificial. Precisamos de sabedoria para enfrentar o futuro, para saber se os avanços tecnológicos caminham na direção certa ou não, se favorecem os seres humanos ou então o oposto disso, para se ter uma ideia do que fazer caso se apresentem cenários que ameaçam a sobrevivência da espécie, tais como os resultantes da ameaça nuclear, modificações de micróbios letais ou a criação de mentes digitais mais inteligentes do que o homem. Questões como essas são estudadas por um punhado de cérebros localizados na Universidade de Oxford, chamado Instituto para o Futuro da Humanidade. Liderando um grupo de filósofos, tecnólogos, físicos, economistas e matemáticos, está um filósofo formado em física, neurociência, computacional e matemática. Estamos falando de Nick Bostrom, autor da Superinteligência, Caminhos, Perigos, Estratégias. Um livro que causou impacto, uma reflexão sobre como lidar com um futuro no qual a inteligência artificial pode superar a humana, um ensaio que foi endossado explicitamente por cérebros do Vale do Sílico como Bill Gates e Elon Musk, filósofos como Derek Parfit e Peter Singer e físicos como Max Tegmark, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Um trabalho que, além disso, entrou para a lista de best-sellers elaborada pelo The New York Times Book Review. A ONU o convida para dar palestras, assim como os institutos de pesquisas como The Royal Society. Uma das suas palestras para a organização TED já conta com mais de 1,6 milhões de visualizações. E Stephen Hawking já alertou o mundo: é preciso ter cuidado com a inteligência artificial, que pode causar a extinção da vida humana. Guerra nuclear. Se as máquinas não nos matarem, nós poderemos fazer isso por conta própria. O fracasso humano que eu mais gostaria de corrigir é a agressão, disse Hawking em uma palestra no Museu da Ciência em Londres, em 2015. Pode ter sido uma vantagem para a sobrevivência na época dos homens das cavernas, para conseguir mais comida, território ou parceiros para a reprodução, mas agora é uma ameaça que pode destruir todos nós. As armas de destruição em massa atuais são capazes de acabar com a vida na Terra, e a proliferação dos arsenais nucleares é uma grande preocupação mundial. Uma grande guerra mundial significaria o fim da civilização e talvez o fim da raça humana, disse Hawking. De acordo com uma pesquisa de uma universidade, a ameaça principal associada ao uso de bombas nucleares
é a fuligem lançada na atmosfera após a sua explosão. A poeira de uma guerra atômica produziria o chamado inverno nuclear, que traria seca em todo o planeta. Isso impediria que a agricultura existisse e acarretaria a morte de bilhões de pessoas. Os sobreviventes poderiam morrer devido a doenças relacionadas à radiação. Asteroide. Se você já assistiu os filmes como Armagedon e Impacto Profundo, provavelmente conhece o cenário de um impacto de asteroides. O cinema pode até exagerar nos efeitos visuais, porém o fenômeno, se fosse em grande escala, destruiria o planeta. De acordo com o gerente do escritório do Programa de Objetos Próximos à Terra da NASA, um dos principais perigosos associados ao impacto de um asteroide é a enorme quantidade de poeira que iria se estabelecer na atmosfera. Ela bloquearia a luz solar durante semanas e afetaria a vida das plantas e culturas que sustentam a vida. Além disso, tempestades de fogo e chuvas ácidas seriam constantes no planeta. Esperamos que aconteça um evento desse tipo a cada 1 milhão de anos em média. E segundo ele, a possibilidade de a Terra ser atingida por um grande asteroide nos próximos 70 anos é baixa, mas existe. Ataques zumbis. O apocalipse zumbi não vai acontecer, é claro. No entanto, um parasita chamado Toxoplasmosa gondii poderia criar um cenário que lembraria a série de TV The Walking Dead. Esse protozoário infecta ratos, mas ele só pode se reproduzir nos intestinos dos gatos. Por isso, o parasita desenvolveu uma maneira de assumir o cérebro do rato e obrigá-lo a se aproximar dos gatos. Naturalmente, o gato come o rato e acaba sendo infectado pelo parasita. Ratos e pessoas são seres parecidos, por isso são feitas tantas experiências científicas com ratos. Além disso, metade da população da Terra carrega o Toxoplasma gondii no organismo, mesmo que o protozoário não perturbe o homem como atinge o rato. O que aconteceria se surgisse uma variante mutante desse parasita capaz de afetar os humanos? Seria o início do apocalipse zumbi? Nós não resistimos à tentação de considerar essa hipótese, e por isso incluímos ela nessa lista. Porém, ainda existem outras possíveis ideias que poderiam acabar com a humanidade daqui a 1000 anos. Então, se você conhecer mais coisas ainda sobre este assunto, é só comentar com a hashtag Extermínio Curioso, e se tivermos muitos comentários sobre isso, faremos a parte 2. Então não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.